Hoje nós vamos falar, um pouco sobre fraternidade, mas não só o conceito, de fraternidade, o que a gente entende por isso, mas principalmente a fraternidade sem fronteiras, né? E eu vou dar uma viajada por esse assunto e espero que a gente consiga um estudo muito proveitoso hoje para todos e também para que a gente consiga transmitir às pessoas que a gente gosta, que convive com a gente no dia a dia. Não é mesmo? Então vamos fazer uma prece? Vamos todos nós elevarmos o nosso pensamento a Jesus, aquietarmos os nossos ânimos, colocar a nossa mente num estado de conexão com o nosso amigo, nosso mestre, o nosso guia, Jesus Cristo. Que nós consigamos absorver as lições do Evangelho, as bases morais que esse co-criador de Deus, esse Cristo, nos trouxe e nos dá até hoje e por toda a eternidade. Que o Evangelho seja para nós a nossa busca, o nosso ideal de vida, o nosso propósito para todas as nossas experiências e vivências humanas. Que Jesus nos abençoe a todos e que nos ilumine e que nos inspire. Assim seja. Vou fazer um teste em relação à imagem. Vai ficar um pouquinho menos claro, mas acho que vai ficar também bacana. Ok? Bom, Fraternidade Sem Fronteiras, esse é o título do nosso estudo. Tem várias formas da gente desenvolver esse tema, esse assunto. Poderíamos aqui falar por 50 minutos, 1 hora, 2, um dia inteiro, sobre a organização humanitária que existe e que tem esse nome, Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras foi fundada aqui no Brasil, né? O fundador é Wagner Moura, o presidente, boa noite, um irmão nosso de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que construiu uma organização humanitária e iniciou trabalhos na África e mais no desenvolvimento da organização também no Brasil. A Fraternidade Sem Fronteiras, já fui em 5 caravanas para a África. Temos a caravana da saúde, temos a caravana da educação, da agroecologia, da psicologia, da família, e lá há centros de acolhimento, e hoje nós temos em torno aí de 20 mil, imagino eu, crianças acolhidas por essa organização. Eu estou só um pouco confuso, pessoal, em relação a essa imagem. Quando vocês dizem que a imagem não aparece, é porque está totalmente sem imagem? Vocês não conseguem ver nada? Vocês não estão me enxergando? Só me ouvindo? Se alguém puder dar um alô aí, dizer pra gente se está vendo a minha imagem. Estou vendo e ouvindo. Ok, vamos lá. Quando a gente fala de fraternidade, obviamente surge
nas nossas mentes várias definições, e uma coisa que a gente precisa sempre buscar é a base daquilo que nós queremos construir no que diz respeito à nossa espiritualidade, à nossa religiosidade, à nossa fé. Nós estamos no movimento espírita, nós estudamos o espiritismo nos aponta a Jesus Cristo. A base moral do espiritismo é o cristianismo, é o evangelho deixado por Jesus. Entretanto, se a gente deixar de lado as noções principais ou os princípios dessa moral cristã, nós podemos começar a nos apegarmos aos detalhes, aos dogmas, aos acontecimentos e às curiosidades, tanto do cristianismo quanto do espiritismo. Eu, por exemplo, por um tempo, desde que comecei a estudar o espiritismo, fiquei muito impressionado e interessado pelos fenômenos espíritas. Eu gostaria de ver uma incorporação, eu queria estar sentado numa mesa mediúnica, eu queria entender esses fenômenos que realmente são muito interessantes e existem. Porém, a gente vai percebendo ao longo do tempo que o mais importante mesmo é a parte moral. E quando a gente vai, por exemplo, estudar o livro dos médiuns, lá fala exatamente isso, que não adianta o médium desenvolver a sua mediunidade, estudar a ciência dessa comunicação, se ele não tem bases morais, se ele não tem disciplina, se ele não tem compaixão, se ele não tem ou não faz a caridade. Então, quando a gente olha para essas bases morais, a gente vai encontrar a solidariedade, a caridade, a fraternidade como uma regra para nós. Existe um jargão, um lema no espiritismo que é: fora da caridade não há salvação. Então, todo grupo espírita, todo centro espírita, ele se preocupa com essa questão assistencial de socorrer ao enfermo, ao necessitado, de se mobilizar para que as misérias humanas diminuam. Mas muitas vezes a gente fica um pouco confuso enquanto lidando com essas definições. Poderíamos dizer que a definição de fraternidade, de uma forma geral, seria a caridade, a solidariedade para uma pessoa em que a relação nossa com a pessoa, ou com a relação entre esses dois, o que recebe a caridade e o que oferece a caridade, é uma relação tendo por base a irmandade. Frater é uma palavra que designa, né, a sua raiz etimológica do latim, designa irmão. Então, quando eu sou fraterno, eu estou considerando que a pessoa para a qual eu estou doando algo de mim, essa pessoa é minha irmã. Eu estou considerando que somos filhos do mesmo Pai. E pensando que estamos numa religião, numa filosofia teísta, que concebe a existência de um Deus único e criador de tudo e de todos, não é difícil para a gente essa percepção de que todas as pessoas do mundo, e até eu digo, todos os seres do mundo e do universo, são irmãos. Somos irmãos uns dos outros. Quando nós temos essa percepção na nossa base da caridade, da solidariedade, estamos exercendo a
fraternidade. Então, ser fraterno é ir ao outro, socorrer ao outro com essa certeza de que eu estou fazendo algo para o meu irmão. E talvez quando Jesus diz, faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você, ame o próximo como a ti mesmo, ele quis dizer exatamente isso, que existe uma equivalência. Obviamente, pessoal, algo que é muito claro para nós é a diversidade. Os irmãos não são gêmeos, não são idênticos. E mesmo no caso real da gemelidade, as personalidades dos irmãos gêmeos são diferentes. Então nós temos que entender que considerar o outro um irmão não é a mesma coisa de o outro concordar comigo e com as minhas opiniões. Não quer dizer que os gostos do outro devam ser semelhantes aos meus, e não quer dizer que o outro deve acertar e cumprir, atender às minhas expectativas em relação a ele. O fato das pessoas serem imperfeitas, o fato das pessoas errarem, serem violentas ou agressivas, serem pessoas que nos fazem mal, não tira delas a sua humanidade e não tira delas o fato de terem a semelhança do que aconteceu comigo, serem criadas por um pai, por um Deus. Isso é importante porque isso deve estar na base da nossa caridade. Esse senso de que o outro é um irmão. Se eu já me desloco ao outro com essa noção, com esse respeito à humanidade dele, ao livre-arbítrio dele, lutando para preservar o direito dele ser o que é e não o que eu gostaria que ele fosse, eu já estou ali mesmo começando a fraternidade. E por isso nós vamos usar uma literatura de suporte aqui, que está no livro Pensamento e Vida, um livro psicografado por Francisco Xavier, o espírito Emmanuel fez um livro belíssimo. Pensamento e Vida é um livro fantástico, com definições, com princípios espetaculares. E no capítulo 25, Emmanuel vem definir para nós, explicar para nós o que é tolerância. E sem a tolerância, a gente vai ver aqui no texto que não há possibilidade de construir fraternidade. Então vamos lá. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Base. É muito importante a gente começar a refletir, pessoal, nas bases morais. Eu não posso querer construir algo sem uma base sólida e definida, real. Porque senão eu vou dizer que eu já amo, que eu construí amor, mas quando eu sou traído, abandonado, substituído, ou a pessoa que eu digo que amo prefere ir e se afastar de mim, de repente aquilo vira ódio, raiva, acontece um monte de coisa, às vezes a pessoa quer destruir a outra. Então, eu não construí esse amor em bases sólidas. Emmanuel diz que a tolerância, ela vive na base do progresso efetivo. Para progredirmos, precisamos aprender a ter
tolerância. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Toda estrutura social, tudo que a gente vê hoje que é fundamental para a nossa vida, gira em torno de interdependência, de grupos, de equipes que se unem para fazer, cada um desempenhando um papel para fazer a máquina rodar. É assim na escola, é assim no hospital, é assim na fazenda, na lavoura, é assim no centro espírita. Todos os setores da sociedade funcionam com a interdependência de pessoas que juntos, pela cooperação, fazem a coisa andar e evoluir. Mas não precisa nem continuar nisso, porque isso é nítido na nossa vida, nas mínimas situações. Até em família, ou principalmente em família, a gente vê o quanto o outro é importante. Eu não conseguiria nada aqui em casa se não fosse a minha esposa, a dedicação dela, o cuidado que ela tem com a nossa filha, com a casa, com os detalhes. Isso eu tenho certeza que acontece na casa de vocês, e foi assim com os pais de vocês, serão assim com os seus filhos. Nós precisamos uns dos outros. Então, todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude, a tolerância, que inspira a verdadeira fraternidade. É onde eu queria chegar. Não há como atingir a verdadeira fraternidade se na minha base, se na minha construção, nos meus princípios, eu não tiver tolerância. Depois, o texto continua e lá embaixo, Emmanuel vai dizer o seguinte: a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra do animal e o espinho da roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. Olha que interessante que Emmanuel vem tocar num ponto para nos dizer que a brutalidade, a violência, a agressividade fazem parte de um processo natural. Da mesma forma que temos na natureza a garra do felino, a agressividade do lobo, a ameaça do espinho da roseira, nós temos a violência, a agressividade, fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho na sociedade. Porém, diante disso, o que temos que fazer é não opor ódio a esse ódio, porque assim estaremos operando a destruição. Então eu gostaria de que a gente refletisse bastante sobre isso, porque não há como atingirmos fraternidade se na nossa base, se não tivermos dentro de nós, de uma forma real na nossa personalidade, se não tivermos a tolerância. E olha, gente, diante de tudo que tem acontecido no nosso cenário social, não mais da nossa cidade ou do nosso estado, não apenas da nossa nação, mas no mundo inteiro. Não há hoje como um problema que acontece aqui deixar de afetar
as outras pessoas que estão distantes de mim, inclusive do outro lado do oceano. Nós estamos numa interdependência tamanha, nós estamos numa globalização tão intensa que um vírus que apareceu a milhares de quilômetros de nós chegou aqui e tem causado um estardalhaço que todos sabem não é necessário comentar. Então, é importante a gente analisar que as fronteiras já não existem. Que nós não estamos mais limitados em mundos isolados, que nós vivemos numa sociedade. Se alguém destruir uma floresta, o mundo todo sofre. Se uma bomba nuclear for lançada do outro lado do mundo, nós vamos sofrer aqui. Então é preciso acordar para que nós precisamos evoluir o planeta, passar essa transição planetária juntos. E a maneira pela qual nós vamos regenerar esse planeta será através da fraternidade, da observância que o outro é um irmão. E eu só vou conseguir ser fraterno, a minha caridade só terá sentido se na sua base eu tiver tolerância. E eu só saberei se tenho tolerância se eu começar a investigar a mim mesmo lá dentro. E aí o autoconhecimento é fundamental, porque senão a nossa consciência, sendo um juiz fraco, vai deixar passar. Então é importante a gente refletir. Há racismo dentro de mim? E aí, fazer esse exercício, começar a observar como é o seu olhar para as pessoas de outras raças. Há homofobia em mim? Eu faço piadas sobre isso? Porque às vezes a gente leva isso tudo num tom de brincadeira, piada de baiano, de nordestino, piada de gay, piada de preto, piada de pobre. E pode até ser que não haja um sentimento real de exclusão, mas às vezes há. E seria muito interessante nós pararmos para observar dentro de nós qual é o sentimento que nós temos pelas pessoas. Eu estou sendo tolerante com aqueles que pensam diferente de mim? Busquemos aí na memória, por exemplo, a situação política. É provável que nós estejamos mais deslocados para um lado dentro da política, sejamos nós da situação ou da oposição. Quando a gente vê uma outra pessoa manifestando a sua opinião e ela é do outro polo político, qual é o sentimento que a gente sente, que a gente percebe em nós? É de tolerância? É de compreensão? Isso é muito importante, porque para que todos nós evoluamos, todos nós temos que ter as nossas necessidades atendidas. Não há como excluir um grupo. Aliás, esse processo de exclusão de grupos está isso muito vivo na nossa memória, uma das piores manifestações do ser humano, a eugenia. Quando eu quero fazer uma raça pura, eu quero excluir os fracos, eu quero excluir os que pensam diferente, eu quero excluir os que têm uma ideologia política diferente da minha, eu quero excluir os que têm defeitos, eu quero excluir os que não são educados como eu sou.
ou talvez não tenhamos nesse momento aquele desejo em que no passado as pessoas foram levadas a sentir, que era o desejo de eliminar o outro. E por isso a gente vai assistir, por exemplo, 6 milhões de judeus eliminados em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez eu não esteja e não estarei nunca mais numa situação assim, de eliminar o outro, mas às vezes eu o faço dentro de mim. Eu viro a cara, eu corto o relacionamento, eu nunca mais ouço aquela pessoa, não quero mais conversar com aquela pessoa e vou me limitar no meu grupo. O meu grupo é um grupo que pensa assim, 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 que gosta disso e daquilo. E esse meu grupo não aceita o que os outros grupos pensam, vivem e querem. Isso é uma eugenia moderna. Isso é uma intolerância gritante. Não há caridade real dentro de nós se nós somos intolerantes. E aí, meus amigos, não tem outra forma de analisar a situação. É olhar para dentro. É ver o que está sentindo. É ver o quão de raiva surge diante dessas situações. E estamos, de certa forma, num momento excelente para saber se pertencemos ao joio ou ao trigo. Porque o que é trigo nesta parábola? Quais são os que entrarão no reino de Deus? Os que seguirem Jesus? Os que se comportam a exemplo de Jesus? Sim, nós temos que Jesus é o nosso modelo e guia. E como Jesus pensava, como ele sentia em relação a essas pessoas que eram excluídas? Basta observar o que Jesus fez, o que Jesus ensinou durante o tempo que ele esteve entre nós e que está relatado no Evangelho. Jesus simplesmente tolerou a todos. Jesus recebeu a mulher adúltera, como também visitou a casa de Zaqueu, o rico e corrupto. E aí Zaqueu fala, emocionado pela presença de Jesus, Senhor, se um dia eu feri, ou eu enganei, ou se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir em quádruplo. E Jesus disse, este é um homem que segue a Deus. Vamos dar graças. Não estou aqui sendo fiel à letra do Evangelho, né? Não é ipsis literis, mas essa é a ação de Jesus. Jesus, ele se relacionava com o centurião, ele se relacionava com os ricos, ele se relacionava com as prostitutas, ele se relacionava com os doentes, ele tolerava a todos. A única, vamos dizer assim, as únicas vezes que a gente vê Jesus exaltado e dizer assim, raça de víboras, não fazei como os fariseus e os escribas, é quando ele se refere à hipocrisia. Esse é o maior problema diante de Jesus. Não é termos defeitos. Aliás, com Jesus, o fardo é leve, o jugo dele é suave. É permitido ter defeitos na seara do Cristo. Não temos que ser perfeitos. Pelo contrário, a gente precisa entender quais são os nossos erros, quais são as nossas imperfeições, diante do padrão moral proposto por Cristo, para que a gente consiga corrigir.
E se a gente for hipócrita, é bem provável que a gente fique só criticando, só eliminando as pessoas e não percebendo os nossos próprios defeitos. E aí, a gente vai fazer aquilo que Jesus recomenda que a gente não faça: julgar. Não julgue para não ser julgado, porque com a mesma medida que julgardes, também vós sereis julgados. Então, quando eu falo assim, bandido bom é bandido morto, o criminoso tem que ser eliminado. Quando eu cometo um crime, e às vezes eu não entendo que o que eu estou fazendo seja crime, imagine você, se a gente começasse a rever todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos. Há crimes ali? Talvez não haja crimes a ponto de sermos presos, conforme as leis humanas, mas talvez haja muitos crimes conforme as leis divinas. E como a gente quer ser julgado e tratado diante dos nossos próprios crimes? Como a gente gostaria se um dia um filho nosso, um neto nosso, numa noite de besteira, de bebedeira, acabasse tendo ali um relacionamento com alguém e que daquele relacionamento saísse uma situação considerada como estupro. Como eu gostaria que o meu neto fosse tratado? A gente queria que ele fosse preso, que ele passasse pelo que hoje os estupradores passam. Como eu gostaria que acontecesse com a minha família, caso a minha família cometesse os crimes ou os erros que eu julgo tanto na família dos outros. Então, a minha... Travou? Vocês não estão me vendo mais? A minha família, para o outro, é outra família. E eu quero que o mundo tenha paciência, tolerância com a minha família. Então, esse valor da tolerância, ele é um valor universal, ele serve para mim também. Porque eu preciso de tolerância. Está ok, pessoal? Beleza. Emmanuel continua: o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É engraçado porque a gente diz assim, existe Deus. Deus é bom? Deus é bom. Para quem? Para todos. É Pai de todos. Deus é justo? Sim. É justo para quem? Para todos. Ora, haverá algum crime, então, que passará impune? Não. Não há. Eu preciso, então, do ódio para me relacionar com as pessoas que erram? Não. Elas já estão por si só condenadas a quitar estes débitos por uma lei que é perfeita. Uma lei imutável, que não pode ser revogada pelo comportamento humano. Obviamente que nós precisamos, claro, das nossas leis aqui. Obviamente que se o nosso vizinho pratica violência doméstica,
há de se denunciar, claro. Não, há pessoas que não têm sequer a condição de, após serem encarceradas, saírem mais. Existem psicopatias, por exemplo, que não há como a pessoa se ressocializar, tamanha é a doença mental que essa pessoa tem. É uma pessoa que não há, às vezes, maneira de se socializar mais. Tem que ter prisão perpétua. Isso não é um problema, conceber isto. Temos muita maldade no mundo. É flagrante isso, é o que aparece no jornal o dia todo. Entretanto, a essas pessoas eu não preciso odiar, detestar, xingar, porque isso não muda a realidade. Eu preciso apenas que a lei aconteça. E que para aqueles que há uma possibilidade de arrependimento e de reparação, deveríamos sim lutar para que isso acontecesse. E não ficarmos aqui no nosso grupo, intolerantes, desejando eliminar o outro. Porque até isso nem é possível, né, pessoal? Por exemplo, uma vez a gente ouviu de uma pessoa influente dizer que a pena de morte funciona, porque o criminoso não volta para cometer o crime novamente. Volta sim, volta. Existe a reencarnação e talvez ele volte até com mais ódio e faça pior do que fez. E faça com o meu neto. Então, é imaturo, espiritualmente falando, a gente querer condenar o mal com o mal, a gente ser intolerante. Uma porque precisamos da tolerância e outra porque sem a tolerância nós vamos continuar tendo grupos marginalizados e que muitas vezes vão reagir a essa marginalização com ódio, com raiva. E aí o que se instala? A guerra. A gente vive em guerra. Se não é uma guerra com tanques e metralhadoras, apesar de existir esta guerra também, é uma guerra ideológica, é uma guerra de interesses, é uma guerra econômica e financeira, é uma guerra de várias naturezas. Então a intolerância está por aí. Existe... Deixa eu ver... Bom, para finalizar só esse capítulo 25 do livro Pensamento e Vida, a última frase de Emmanuel. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. Ou seja, a manifestação do meu eu fraterno começa na tolerância. E o perdão será sempre profilaxia segura, prevenção, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Então a gente queria muito, e eu fiquei pensando hoje muito sobre isso, poxa, vamos falar de fraternidade sem fronteiras. Será que a gente deve falar dessas ações do bem, que são importantíssimas? Será que a gente deve falar das ações da fraternidade sem fronteiras na África, aqui no Brasil, desse projeto de amor que acolhe crianças órfãs em Moçambique? Eu acho muito oportuno conhecermos isto. Eu acho muito interessante que todo mundo visite o site fraternidadesemfronteiras.org.br e conheça esse movimento. Apoiar esse movimento é fundamental. Mas mais do que isso, eu preciso romper as fronteiras que estão em mim. As barreiras que eu coloquei no meu relacionamento com o outro, com as outras pessoas. Porque às vezes eu estou cheio de intolerância. E às vezes até mesmo na fé
que eu professo, dentro do centro espírita que eu gosto de ir, isso se mostra. Porque às vezes eu não concordo com aquela outra pessoa, eu não queria que arrumasse o estudo dessa forma, eu não queria que colocasse aquele vaso de flor naquele lugar, eu não queria que chamasse essa pessoa para fazer palestra. E a gente começa a perceber que somos cheios de fronteiras, de limites. O amor, gente, ele não tem fronteiras. O amor de Deus por nós, ele não tem limites, ele não impõe regras. Deus é justo. É justo. Mas Deus ama a todos da mesma forma. Não é assim que nós acreditamos? Não é assim que a gente entende o Cristo? Não é assim que a gente compreende que se temos 99 ovelhas caminhando certo e uma sequer se extravia, o bom pastor deixa as 99 ovelhas ali e vai buscar a ovelha que extraviou. Todos serão arrebanhados novamente. Eu não preciso preocupar com isso. Eu preciso compreender que o Evangelho, ele é uma proposta de progresso a todos. E essa palavra, essa concepção de universalidade dos relacionamentos, ela tem que começar a acontecer dentro de nós, pessoal. A gente tem que começar a refletir sobre esses nossos ódios, sobre esse nosso preconceito, essa discriminação que a gente tem dentro dos nossos sentimentos. Porque senão, sabe o que a gente vai ficar? A gente vai ficar igual aos fariseus. A gente vai ficar dentro do grupo dos hipócritas. Porque a gente fala que é cristão, a gente fala que o amor é bom, a gente fala que praticamos a bondade e a caridade, que somos do bem, mas dentro de nós isso não se processa na realidade. Gente, aquilo que nós somos em realidade é aquilo que diz respeito à nossa essência. E a nossa essência é que somos espíritos. Pessoal, todos nós aqui, daqui um tempo, 10, 20, 30, 40, 50 anos, vamos começar a morrer um por um. Não sabemos nem se vamos voltar a reencarnar no planeta. Talvez não reencarnemos no Brasil. Então, a construção da nossa realidade, ela tem que olhar a realidade espiritual. E o que é a realidade espiritual? Quais são os conceitos, quais são as virtudes que o espírito deve ter para que ele se diga rico? Já que eu não vou levar a fazenda que eu comprei, o carro que eu tenho, as roupas que eu estou vestindo. Aí a gente olha Jesus quando ele constrói o Sermão da Montanha, lá no comecinho, falando das bem-aventuranças. E ele fala, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos que choram, que sabem sofrer, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração. Olha aí que lindo! O que eu tenho que correr atrás para ser e não para ter? Eu tenho que correr atrás dessas virtudes. Eu sou humilde? Eu sou manso? Quando alguém pisa no meu calo, eu sou manso? Eu sou pacífico? Quando eu vejo alguém em sofrimento, eu socorro e sou misericordioso? E o bom da misericórdia é que a misericórdia tem um outro sentido, o sentido da piedade também. De acolher dentro do seu coração a miséria humana do outro. Porque aquela pessoa que pratica o mal, a violência,
ele é miserável, porque ele não conheceu o amor. É aquilo que ele tem para se expressar e para se movimentar. Então, trazer essa miséria para o teu coração, misericórdia, que é o que Jesus faz com a gente ao longo de séculos de reencarnação. Imaginem vocês, o que a gente andava fazendo 3, 4, 5 encarnações atrás? Será que estávamos fazendo boas coisas? Será que a gente estava no centro espírita? Nem tinha, né? Centro espírita. Será que a gente estava na igreja? O que a gente aprontou, gente? Com certeza nós temos um passado terrível. E que muitas vezes, se aplicássemos aquilo que achamos ser justo a nós mesmos, enfrentaríamos muita culpa e não obteríamos o auto perdão. Dizem alguns estudiosos da psicologia que a depressão, os transtornos psiquiátricos, ou boa parte deles, derivam da culpa, da autossabotagem, do vitimismo, ou seja, de uma relação péssima ou ruim que eu tenho comigo mesmo. Então isso é o orgulho manifesto, porque eu não aceito nem eu mesmo errar e me sinto culpado. E aí o que eu desejo? Eu desejo morrer, porque eu desejo que o bandido morra, então eu desejo morrer. Aí eu fumo muito, bebo muito, corro muito e vou sabotando a minha existência. Para fechar, já que estamos aí com 45 minutos, tem um capítulo do livro Fonte Viva, que é o capítulo 15. Adivinha o nome do capítulo 15? Fraternidade. Vamos ler inteiro, é uma página e meia. Vamos ler inteiro o que diz Emmanuel sobre fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está em João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Olha a intolerância. Em busca de Deus, o que fizemos? Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios. Cadafalso é aquela plataforma onde se colocava as pessoas para serem enforcadas, né? Então, quantas pessoas queimamos na fogueira e enforcamos em nome da justiça, em nome de Deus. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade.
uns contra os outros nos variados setores da interpretação. A gente consegue, né, pessoal, ver cada uma dessas falas, desses exemplos dados por Emmanuel na nossa vida. A animosidade, a raiva, o despeito que a gente tem pelo outro, por ele ser diferente de nós. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável, ela é clara. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. Isso é normal, isso faz parte da evolução, o intelecto, a remuneração, a justiça. Entretanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, vai perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura. Olha só, Emmanuel precisa colocar um adjetivo, uma qualidade junto da palavra fraternidade, para que a gente não cometa o engano de achar que a nossa fraternidade seja verdadeira, seja íntegra, seja real. Então ele chama atenção, a fraternidade pura e simples. Entendamos assim, a fraternidade pura e simples. Porque o amor é simples. O amor, ele é o amor. Eu aceito o outro como ele é. Preto, branco, chinês, australiano, africano, do partido A, do partido B. Eu aceito o outro como ele é. E se o outro não tiver condições de estar comigo, eu o aceito a si mesmo, à distância. Mas eu respeito o outro como ele é. Sem isso, não há fraternidade pura e simples. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa. Olha, pessoal, não existe caridade sem compreensão e perdão. É muito importante a gente entender isso. Tem uma questão, se não me engano, é 625. Não, acho que não. Mas está por ali, no Livro dos Espíritos. O que é a caridade conforme Jesus entende? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. BIP. BIP. Eu faço caridade, acende o BIP na sua cabeça. Você é benevolente? Você é indulgente com as imperfeições alheias? Você perdoa quem te ofendeu? Ah, sim, eu pratico o BIP. Ah, então você é caridoso. Ah, eu levo cesta básica, mas eu não perdoo, não. Tem gente que fez coisa comigo, eu não perdoo. Ah, então me desculpe, sua caridade é falsa. É aparente. E se você fica falando que é caridoso e exige a caridade dos outros, mais um agravante, você é hipócrita. Pratica a lei dos fariseus, dos escribas. Você é da época do olho por olho, dente por dente. E só você mesmo para transformar isso dentro de você. Nós, não é? Quando eu falo você, nós, eu tô ouvindo a mim mesmo aqui. Então, a fraternidade compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos,
recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sem amor, não entraremos no discipulado do Cristo. Sem amor, vamos ficar indo e vindo, até um dia a dor nos ensinar a amar. Pessoal, então caminhando aí para 50 e poucos minutos, agradeço imensamente a participação de todos, os comentários. Eu não comentei os comentários, mas eu lia rapidamente aqui e eu fico muito grato a vocês por estarem aqui, por emitirem as ondas de pensamento de vocês para mim. E eu acho que junto, né, nós construímos aí um estudo que mentalmente foi muito positivo. Não só entre nós aqui, os encarnados, mas com certeza também os desencarnados. E fica a lição para botarmos na cabeça e no coração ao longo aí desse final de semana. Fraternidade sem fronteiras. Sem fronteiras. Eu tenho fronteiras, quais são elas? Esse final de semana vai ser um final de semana doído pra gente, porque a gente vai ver a sombra, mas aí vai ser lindo ver as nossas sombras, porque a gente vai poder mexer nesse lodo e tirar a podridão e humildemente, tentarmos humildemente receber como vasos, agora sem essa sujeira, essa água límpida, pura, refrescante que vem do alto. Bom, meu celular deu um problema aqui, eu não estou vendo nada mais, agora sim. Vou fazer a nossa oração final e desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente a Tua inspiração através dos Teus mensageiros. Agradecemos a oportunidade do estudo em grupo, por essas ferramentas tecnológicas que tanto têm nos ajudado. Obrigado, Senhor, por governar o planeta, governar as nossas vidas com tamanha misericórdia. E que todos nós, Senhor, consigamos realmente adentrar no discipulado, amando uns aos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Se alguém quiser depois visitar os textos que eu li, porque eu não li na íntegra pelo tempo, é o capítulo 25, chamado Tolerância, do livro Pensamento e Vida. Esse livro é um livro, acho que todos nós temos que ter no movimento espírita. E esse também, o Fonte Viva, que foi o capítulo 40 e... Bom, perdi aqui, pessoal. Mas é o capítulo chamado Fraternidade. Boa noite a todos, que Jesus vos abençoe. Muito obrigado.